Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Alcivan. Boa noite, Zélia. Que alegria estarmos aqui mais uma vez. Boa noite, Álida. Tudo bem? Estamos em mais uma palestra online, né? Mais uma reunião virtual. Boa noite, Renatinha, Albani, Chaguinha, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Adriana. Olá. Vamos esperar só mais alguns instantes para se juntar mais corações conosco na noite de hoje. Enquanto nossos irmãos vão entrando, para a gente ir asserenando, apaziguando nossas mentes, eu trago uma leitura inicial, mensagem do Espírito Ernesto, pela psicofonia de Isoldino, do livro Momentos de Paz. Nessa noite, o tema da leitura é a vida. A vida, compreendendo-se aí o imensurável ciclo da eternidade, no qual se situam as múltiplas existências corpóreas, oferece-nos inúmeras oportunidades, as quais deveriam ser aproveitadas em nosso próprio benefício, na busca do reencontro com Deus. Contudo, em face de nossa invigilância, nem sempre conseguimos realizar os nossos propósitos, conforme o compromisso assumido nas dimensões espirituais. Na noite de hoje, o Espírito Ernesto, ele vem nos lembrar que nossa vida é um rio sem fim, em que nós passamos pelo fenômeno de nascer e de morrer, mas sem nunca sair da vida. A vida, ela é eterna. É uma bênção que o nosso Pai Criador nos deu. Após termos sido criados por Deus, somos imortais. Na colônia espiritual, nas pátrias espirituais, nós firmamos um compromisso, as nossas provas expiatórias durante a encarnação. Mas, pelo véu do esquecimento, nós esquecemos o que nós acordamos na pátria espiritual e agimos de acordo com a nossa maturidade, com a nossa inteligência e com a sabedoria que acumulamos ao longo de nossas existências, para que aqui possamos esquecer todos aqueles que nos fizeram mal e também o mal que nós fizemos ao próximo. Mas a vida, ela é uma oportunidade.
Cada encarnação é uma oportunidade dada por Deus para que a gente caminhe sempre rumo à verdadeira felicidade, assim que nós consigamos viver no bem e praticar o bem. Essa é a mensagem inicial do nosso amigo espiritual Ernesto. Então eu quero dar boa noite a quem chegou agora, a Souza, ao Rodrigues, a Saúde Oliveira. Boa noite a cada um de vocês. E nesse momento eu quero convidar a cada um a fechar os vossos olhos, elevar o pensamento ao alto, e todos juntos em pensamento e em coração possamos dizer: Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de infinita misericórdia, de amor e de bondade, estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em pensamento para estudarmos, à luz da doutrina espírita, os teus ensinamentos trazidos pelo nosso Mestre Jesus. Que a tua equipe espiritual, Senhor, através dos nossos mentores espirituais, possam iluminar, limpar, purificar, consolar e esclarecer cada um de nós nessa noite de hoje, trazendo os bons pensamentos, as boas intuições, vinda da tua espiritualidade mais alta, para que consigamos aprender, vivenciar e praticar a lei do amor como ensinada pelo nosso irmão de todas as horas, o Mestre Jesus. Pedimos também, Senhor, em favor dos nossos irmãos menos afortunados do que nós, em espírito, em saúde, em recursos materiais. Olha por cada um dos nossos irmãos, Senhor, que estão nos leitos dos hospitais, nos meios das ruas, nas prisões, enfermos do corpo físico, psicológico, dentro de casa. Olha por cada um destes, Senhor, que os seus emissários divinos estende a mão, a caridade para cada um destes e de nós também. Abençoa-nos, Senhor, para que possamos melhor aprender os ensinamentos e as reflexões trazidas da tua espiritualidade na noite de hoje. Abençoa-nos, protege-nos e ilumina-nos, hoje e sempre. Boa noite, Hilda. Pessoal, como colocado aqui nos comentários fixos, essa noite a gente vai refletir um pouco sobre o tema parábola do trigo e do joio. Essa parábola, ela é do Evangelho segundo Mateus, capítulo 13, do versículo 24 a 30. Em algumas traduções da Bíblia, ela é trazida como sendo a parábola do joio e do trigo, ou simplesmente a parábola do joio, só que no sentido literal foi plantado o trigo, o joio veio após. Então o correto mais é justamente da forma que está aí, parábola do trigo e do joio. Mateus, no capítulo 13, versículo 24, nos traz: outra parábola propôs-lhe, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e partiu. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio.
Aproximando-se os servos do senhor da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E ele lhe disse: Um homem inimigo fez isso. E os servos lhe dizem: Sendo assim, queres que, após sair, o recolhamos? Ele, porém, diz: Não, para que ao recolher o joio, não desenraízes junto com ele o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: Recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para os queimar. O trigo, porém, reúne no meu celeiro. Nessa leitura de Mateus, na parábola do trigo e do joio, Mateus nos narra que, ou a priori, o homem, o dono das terras, ele veio semear a boa semente, porém apareceu sementes más nesse campo. Versículos após, no versículo 32, 36, os discípulos pedem a Jesus para explicar essa parábola, pois eles não entenderam muito bem. Pois Jesus usa nessa história alguns elementos. A primeira, ele usa o campo onde foi semeado. Podemos fazer analogia ao perceber que esse campo que foi semeado a semente somos cada um de nós. Os espíritos encarnados aqui. O campo. E ele diz que o homem semeia o trigo, semeia a boa semente. Quem planta a boa semente em cada um de nós, senão o Mestre Jesus? A boa semente, o que seria senão o Evangelho? A boa nova. O semeador colocou a boa semente. Jesus nos coloca, nos traz o Evangelho. E diz que foi colocado o joio. O joio, aquela semente que muito parece com trigo, foi colocada no campo. O joio representa a erva daninha, a que destrói, a que acaba com tudo, a que não serve. Foi colocada também no campo. A má semente representa para cada um de nós as más tentações, o orgulho, o egoísmo. Ele nos traz mais. Ele nos diz que os servos perguntaram: não colocastes boa semente? Como apareceu o joio? E ele diz: um inimigo o fez. Esse inimigo que temos encarnados e desencarnados. E depois ele diz: deixai crescer. No período da farpa, direi aos ceifeiros para que recolham, tirem o joio, ateiem fogo, e o trigo colocai no meu celeiro. Quando Jesus nos narra essa parábola, no começo que ele diz: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Nós somos o campo de Deus. Nós somos esse campo que precisa ser cuidado, que foi plantado em cada um de nós a boa semente. Porém que nós deixamos também que o joio crescesse em nosso campo, em nós mesmos. Precisamos ter o cuidado de saber quem estamos alimentando. É o trigo ou é o joio? É a boa semente plantada pelo nosso Mestre Jesus?
Ou é o inimigo que está plantando em nós a discórdia, a raiva, a inveja, a cobiça, o egoísmo, o orgulho? É o trigo ou o joio que nós alimentamos? Alimentamos os dois? Alimentamos somente um? Nesta parábola também nos diz que, dormindo, veio o inimigo e semeou o trigo. Perceba que ele diz que o inimigo veio quando todos estavam dormindo. Quando olhamos dormir ao pé da letra, significa descansar, significa repousar. O descanso e o repouso são leis divinas. É a lei do descanso, a lei do repouso, para que o espírito relaxe um pouco para continuar sua jornada evolutiva. É quando o aparelho, que é o corpo físico, descansa para repor suas energias, quando nossa mente, o nosso psicológico, ele apazigua um pouco. É quando o espírito ele fica mais livre do corpo físico e consegue se desdobrar do corpo para ir a colônias espirituais, ou ir trabalhar ou visitar os nossos parentes. O descanso, o sono, ele é uma lei divina e que deve ser respeitada. Agora, quando colocamos o dormindo no sentido de baixar as defesas, de não repararmos o que está à nossa volta. E se dormindo, no caso de relaxar, podemos pegar no sentido da ociosidade, ou seja, de não fazermos nada, de estarmos parados, de estarmos inertes, sujeitos a que os inimigos coloquem em nós a má semente. Coloquem em nós o trigo, lancem o mal sobre nós. Então é daí que nós devemos ter o cuidado ao analisar que dormindo chegou o inimigo. Será que nós deixamos de vigiar? Porque o nosso Mestre Jesus já dissera: orai e vigiai. Estamos dormindo ou vigiando? Não me refiro mais a dormir do corpo físico, mas ao dormir em relação às coisas que estão à nossa volta, a ficarmos parados, à mercê dos acontecimentos, o que acontece, o que ocorre quando nós estamos assim, é ficarmos sujeitos para que em nós, enquanto campo, o inimigo apareça e plante a má semente. Precisamos prestar atenção. Versículo à frente, o mestre nos diz que o inimigo semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. É assim que o inimigo faz. Ele semeia em nós a má semente e se afasta. Fica olhando de longe, à mercê, para que veja que o mal cresça no campo. E quando o trigo cresceu, apareceu o joio, ou seja, a mesma terra, o mesmo campo que nutriu o trigo, nutriu também o joio. Nós, enquanto campo, nutrimos o trigo e também o joio. Precisamos prestar atenção. Exatamente, né, Edgláudia? Às vezes a gente acaba regando as más sementes. Por que o Mestre Jesus nos disse
que quando apareceu o trigo, apareceu também o joio. Já prestou atenção nos começos de relacionamentos amorosos mesmos e de amizade algumas vezes? Nos relacionamentos amorosos, no começo, as pessoas começam a gostar da pessoa, fica enamorada e diz amar a pessoa. E começa o ciúmes. O ciúme é aquela vontade de ter somente para si. O amor é o trigo. O ciúmes é o joio, está lá no trigo, juntinhos, um com o outro. Quando o amor nasceu, o ciúme veio junto. Perceba, por que Jesus disse, quando nasceu um, nasceu o outro? Jesus usa a semente do trigo, a semente do joio. Por que ele colocou o joio e não qualquer outra coisa? Primeiro porque a semente do joio ela é muito semelhante à semente do trigo. Então, quando olhamos no sentimento, o amor e o ciúme, eles começam muito parecidos. A semente deles é parecidíssima, que é gostar do próximo. Gostar de quem você ama, de quem você começa a amar. É parecida. Aí começa a crescer. E a gente percebe que o ciúme é quem reina, ou seja, o trigo é quem foi nutrido. É ele quem merece ir embora. Quando estamos em nossos relacionamentos sociais, profissionais, dizemos que nós ouvimos, respeitamos opiniões alheias no trabalho, pois todos têm significativas contribuições a serem dadas, até dentro de casa também, nos centros espíritas, nos templos religiosos. Dizemos que todos têm o que contribuir, mas nós estamos ouvindo ou querendo apenas que prevaleça a nossa vontade, o nosso querer, a nossa opinião. O que está lá no fundo da gente? É querer escutar o próximo e vermos que queremos realmente colocar em prática as palavras, os conselhos, os direcionamentos do outro ou somente os nossos? Quando é só o nosso, dizer que respeitamos e aceitamos as opiniões alheias seria o trigo. Mas quando nós praticamos apenas a nossa, desprezamos a do próximo, regamos o joio. São bem parecidas, né? São bem parecidas. Quando nós praticamos a caridade, quando nós ajudamos o próximo, estamos ajudando no sentido de praticar o bem porque é o certo a ser feito? Ou porque nós estamos querendo bônus, merecimentos, reconhecimentos, ou por parte das pessoas, ou por parte de Deus e da espiritualidade, no sentido de um dia poder dizer, Senhor, me ajuda. Eu entrego tanto sopão, eu participo de bazar, eu participo de grupos de oração. Senhor, eu entrego alimentos, eu entrego roupas. Perceba que isso tem uma intenção por trás. Era para ser a caridade, simples e sincera, honesta, mas tinha uma intenção por trás de barganhar. Perceba que o joio está misturado com o trigo. Há uma sementezinha lá, neste campo, que não é boa. Perceba que o trigo está em nós. No campo, no versículo à frente, Jesus nos narra, né? Quando, aproximando-se os servos do senhor da casa, disse, Senhor,
não semeastes a boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E lhes respondendo, disse: um homem e o inimigo o fez. E os servos lhe disse: sendo assim, querei que, pois, após sair, a recolhamos? Veja, é o mesmo que chegar e dizer: Jesus, você não plantou o evangelho? Como é que o povo está fazendo tudo errado? É a mesma coisa que dizer isso, só que com outras palavras. Os servos do senhor da casa disseram: Senhor, tu não plantastes a boa semente? Como é que tem joio? Vamos trazer para uma linguagem bom popular. Mestre, se o senhor ensinou a perdoar os nossos ofensores, os nossos devedores, por que que o povo está guardando mágoa e guardando rancor? Mestre, o senhor não ensinou o povo a amar? Por que que está todo mundo se matando ali? Por que que está tendo guerra? Senhor, você não disse que o filho tem que respeitar seu pai e a sua mãe? É porque tem filho matando o pai, pai matando o filho. O senhor não disse para perdoar? Está todo mundo guardando e contando os erros do próximo. Situação real, né? Tem joio no meio do trigo. Exatamente, né, Edgláudia? O nosso egoísmo, o nosso orgulho é o joio no meio do trigo. Perceba que agora percebemos melhor que o semeador não eram os servos. Os servos chegaram e disseram: Senhor, tu nos semeastes a boa semente? Jesus semeou o evangelho no campo, em nós. Por que que apareceu o joio? E ele disse: um inimigo foi quem fez isso. Podemos ver o inimigo que ele está presente em muitos locais, como a semente do joio, que é muito semelhante à semente do trigo. Quando estas crescem, também são bem semelhantes. E ele diz: um inimigo fez na ciência, na religião, na política. Existem as más sementes. O inimigo plantou a má semente. Quantas pessoas fazem leituras equivocadas dos ensinamentos do Cristo e praticam o mal? Não é o inimigo que fez a pessoa cair? Não são nossos inimigos espirituais aproveitando a oportunidade de nós baixarmos a guarda e semear em nós a intriga, a cobiça, o orgulho? Não é o inimigo que está fazendo isso conosco? E este inimigo, ele aparece de muitas formas. Pode ser o nosso irmão encarnado, que mora conosco, na casa ao lado, no ambiente de trabalho. Nossos parentes, o inimigo que não perde a oportunidade de todas as vezes que nós baixamos a guarda, ele lançar a má semente da intriga, para que a gente brigue com o outro, para que a gente não perdoe o outro. Orai e vigiai, e o inimigo planta o joio. Exatamente. Nós baixamos a guarda, né, Edgláudia? E o inimigo, ele é sabido, ele não veio durante o dia, enquanto estavam em estado de vigília.
vem à noite, quando estamos com as defesas baixas. É nessa hora que o inimigo vem e planta. Esse inimigo pode ser nossos irmãos encarnados, semeando em nós a raiva, a intriga, a cobiça. E ele pode ser os inimigos invisíveis, nossos irmãos desencarnados, que esperam nós baixarmos as guardas e ficam em nossos ouvidos, muitas vezes, nos aconselhando a irmos a certos locais, a tomarmos certas condutas que não são boas, para que a gente não perdoe uma pessoa que conosco está, ou que conosco trabalha, que conosco convive. É aquela vozinha que diz, fique em casa, e a outra voz que diz, vamos para a festa, vamos para o barzinho da esquina. Quem nós adubamos? É o trigo ou é o joio? Adubamos os dois? Nossos inimigos espirituais estão sempre atentos, esperando a hora de nós baixarmos a guarda. É nesse exato momento que eles aparecem. Então, devemos tomar cuidado. E perceba que os servos disseram, Mestre, Senhor, tu queres que quando a gente vá, a gente passe e retire o joio? E o mestre diz, não, não façam isso. Para que vocês não confundam o trigo com o joio e arranquem o trigo junto. Deixa crescer. Quando a gente traz isso para nós, a gente pode pensar, por que será que a espiritualidade mais alta, o nosso Mestre Jesus, narra uma história que diz, não tira o mal, deixa o mal aí. Ou seja, deixe as más, deixe as virtudes e deixe as más condutas aí, deixe tudo junto, não tire nada do lugar, deixe que cresçam. Deixe para ver se o campo vai regar uma, a outra ou as duas. O Senhor das terras, ele é paciente. O Senhor das terras, ele confia que no fim tudo dê certo. Então ele espera de nós para a gente ver, para que a gente perceba que em nós exista o joio. Que mérito espiritual nós teríamos se todas as nossas más inclinações fossem tiradas? Que mérito, que progresso espiritual nós íamos ter se nós não nos privarmos de ter o joio? Se nós não notarmos que existe joio em nós para que a gente conserte, para que a gente arranque essa má semente, se sempre chegasse emissários divinos e retirasse de nós, que mérito nós teríamos? Quando que nós iríamos perceber que existe joio no meio do trigo, que existe coisas não boas em nós, se nós não deixarmos elas crescerem? Quando? Então nós precisamos. É por isso que a espiritualidade diz, deixa aí. Vamos ver se o campo vai alimentar o trigo ou o joio. Aí mais à frente, Jesus nos continua, né? Ele, porém, vos disse, não para que ao recolher o joio, não desenraízes com ele o trigo. Podemos pensar bem mais quando pensamos nos processos obsessivos. Por que muitas vezes nós estamos com problemas espirituais de obsessores?
de obsessão que duram meses, anos. Vamos ao centro espírita, vamos aos templos religiosos e os obsessores não saem de uma vez por outra como se fosse num passe de mágica. É porque às vezes os espíritos obsessores estão tão entrelados com o ser obsediado que romper essa ligação ia prejudicar significativamente o obsediado. Ia ser um choque energético tão grande que o obsediado ia sofrer mais ainda. Então tem que se desligar aos poucos, até para que o obsessor também vá sendo espiritualizado, assistindo às palestras, nos ambientes de energias benditas do centro, as próprias energias densas irem se dissipando dele também. Então é por isso que o mestre diz: não arranca, para que você evite, quando arrancar a mal semente, não arrancar também a boa, ou seja, para que a boa semente não saia perdendo, para que o bem não se prejudique. Ele diz: deixa e espera. Ele sabe que chegará o tempo do ceifeiro tirar o mal, ou seja, não existe processo obsessivo sem fim. Os ceifeiros chegarão, mas no momento certo. No momento certo. Ou seja, agora, tirando agora desse olhar obsessivo, olhando para nós agora no lado sentimental, no lado das virtudes, nós temos caridade e orgulho, egoísmo, humildade. Por que não arranca de uma vez por todas? Para que a gente aprenda a valorizar um e não o outro. Para que a gente identifique o que está fazendo mal a nós e valorize o que é certo. Para que a gente alimente o que é bom, a boa semente. Depois, em seguida, ele diz: deixai crescer ambos juntos até a ceifa, no tempo da ceifa, direi aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para queimar. O trigo, porém, reúne no meu celeiro. Percebamos outras coisas. Jesus, nessa parábola, nos narra mais outro elemento: o ceifeiro. Quem falava com ele, quem falava com o senhor do campo, eram os servos. E os servos pediram para tirar a má semente. E o dono das terras disse: não, os ceifeiros vão tirar. Ou seja, não são vocês que vão tirar, é outro. Apareceu uma pessoa nova aí, um elemento novo, um trabalhador novo com outras responsabilidades. E estes são os apropriados para fazerem isso. Por isso que ele diz: você não vai tirar, porque você pode confundir o trigo com o joio e arrancar tudo junto. Deixa o ceifeiro fazer isso. Deixa que as pessoas que entendam façam. Deixa que os espíritos encarregados dessa missão façam. Vocês têm outras missões. Detenha-se a de vocês. Outros espíritos vão se deter a deles.
são os ceifeiros que vão tirar no tempo da ceifa, ou seja, quando crescerem o joio e o trigo, que não vai ter mais perigo nenhum de confundir quem é joio e quem é trigo, porque a semente de um parece com a do outro. Porque quando elas começam a crescer, uma parece com a outra. Mas quando estão no período da ceifa, quando elas estão no tempo certo, quando elas crescem, aí a gente consegue identificar o que é joio, o que é trigo. Voltando para o estado lá dos relacionamentos sociais e amorosos. Quando a pessoa convive com a outra e nota que aquilo não é amor, mas é ciúmes, aí a pessoa sabe a providência a ser tomada. Se é continuar se sujeitando ou se vai conversar, terminar os relacionamentos, ou seja, quando a pessoa finalmente percebe que é saudável ou não, é que ela toma a decisão dela. Quando ela percebe que não é amor, é que é ciúme. Ela diferenciou. Agora eu sei, é joio, é trigo. Eu estava em dúvida ainda, se queria o meu bem ou queria apenas me ter. A posse. É quando a gente finalmente percebe e diz: eu sou invejoso mesmo? Ou eu tenho cobiça? Existe uma diferença muito grande entre inveja e cobiça. Inveja, por exemplo, tem um ditado que diz: a grama do vizinho é sempre mais verde. Aí a inveja vem de você ver a grama dele verde e você ficar aguando a sua até ficar mais verde que a dele ou igual. Isso é inveja. A cobiça é quando você quer a grama dele. Você não quer aguar a sua, você quer a dele. Isso é cobiça. A inveja é quando o vizinho compra um carro novo e você diz: eu quero um carro novo também. Isso é inveja. A cobiça é quando você quer o carro dele. Aí isso é cobiça. Para dizer assim: eu quero o seu. Então é nessa hora que a gente percebe. É joio ou é trigo? Eu estou cobiçando a coisa alheia? Eu estou querendo o que é dos outros para mim? Ou eu estou querendo o que é meu também? E se eu estou querendo o que é meu também, eu estou querendo porque eu realmente quero, ou é porque eu vi alguém ter e eu disse: eu também vou querer aquilo dali? É por necessidade ou é por vaidade? Aí a gente decide. É necessário. É por vaidade. É trigo. É joio. Precisou crescer. Precisa chegar a um local em nossa vida que a gente vai diferenciar. E esse local é quando as duas crescem. Exatamente, né, Edgláudio? Se eu quero um sentimento real ou impor. Eu quero aquela pessoa para mim ou eu quero o bem daquela pessoa junto a mim? Existe uma hora na nossa vida que a gente diferencia o trigo e o joio. E aí a gente sabe o que fazer. Sabe por quê? Porque o ceifeiro chegou. Os ceifeiros são os espíritos preparados que chegarão para nós e dizer: tá bom, meu filho? Tá bom, minha filha. Vamos proceder assim agora. Eles vão nos dar o bom conselho, logicamente. Mas quem vai acatar se sim ou não somos nós. O nosso livre-arbítrio, ele é respeitado. E diz que juntará o joio e queimará. Quer dizer o quê? Vai juntar de nós o que não presta, o que não é bom e vai queimar. O que é esse queimar? É destruir. Na espiritualidade, nós sabemos que não é esse destruir. Mas é quando nós começamos a, abre aspas, pagar por aquilo que nós fazemos. É quando nós colhemos o que nós plantamos. Quando nós plantamos a discórdia, nós colhemos a discórdia.
E nós sofremos quando acolhemos, é porque está no fogo. No plantou a discórdia, é o joio vai para o fogo. Vai queimar, vai doer. Nós vamos começar a colher o que nós plantamos. Se plantamos coisas más, se ficamos à mercê de coisas más, nós vamos pagar pela lei de causa e de efeito. E quando chega o efeito, é na real dor que nós conseguimos aprender de forma mais eficiente. É quando o espírito passa pela expiação e pela prova que ele aprende. É quando ele sente, é nessa hora o método mais eficaz para que o espírito aprenda. É no fogo. É por isso que nós estamos em um planeta de provas e expiações. É porque nós está sendo queimado da gente o joio. Está sendo queimado o orgulho, a vaidade, a cobiça, a inveja, a ganância. Está sendo queimado. Por isso dói. Está no fogo. Quando não tiver mais joio para queimar, só vai haver trigo. Por isso que Jesus ainda bota na ordem, arranca o joio e queima. O trigo vocês ajuntam e colocam na minha fazenda. Ou seja, Jesus diz que nós habitaremos o reino de Deus, nós iremos ao reino de Deus. Quando, gente, faremos isso? Quando nós formos espíritos puros. Quando em nós não houver mais maldade. Quando em nós não houver mais joio. Sobrará só o trigo. Aí é quando o Senhor das terras diz: junta tudo e traz. E aí nós vamos. É nessa hora que reinará em nós o bem. E ele diz: coloca no meu celeiro. É nessa hora, quando não houver mais joio, que o Senhor das terras, que Deus diz: junta tudo e coloca no meu celeiro. Traz todos para o reino dos céus. Não existe mais joio no meu campo, nas minhas terras. Já foi queimado. Já foi reparado. As terras agora só tem trigo. Então, fica o convite do nosso irmão maior, o Mestre Jesus, para que a gente prepare a terra. Preparemos-nos para só haver o trigo. Para que a gente reconheça o joio que está em nós. E a gente, enquanto campo, adube só o trigo, que é para o joio secar logo, morrer, sem precisar que os ceifeiros coloquem no fogo. Esse é o convite da parábola, para que a gente repare, para que a gente não baixe nossas guardas. E para que a gente repare se nós estamos alimentando o trigo ou o joio. Eu quero convidar a cada um de vocês, mais uma vez, a fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao alto, e todos juntos, em coração e em pensamento, nós possamos elevarmos juntos, se conectando novamente com a espiritualidade superior do nosso Pai amado, junto com o nosso irmão de todas as horas, o nosso Mestre Jesus, e dizer:
Senhor Deus. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos foi dada mais uma vez, para que possamos caminhar, para que possamos seguir nos caminhos que levam a vós. Que se eu me perder nessa estrada, que se eu me desvie para um lado ou para o outro, ajuda-me a perceber e retornar ao caminho da luz, ao caminho de amor, da esperança, da caridade. Perdoa-me, Senhor, por todas as vezes que junto da boa semente eu alimentei a má semente. Por todas as vezes que, conhecendo o Evangelho do Cristo, ainda assim eu pratiquei o que não é bom, o que não estava de acordo com os ensinamentos do amor que o nosso irmão Jesus ensinou. Perdoa, Senhor, pois somos falhos, mas dai-nos, Senhor, a oportunidade de aprender com os erros, para continuar caminhando, para continuar, Senhor, alimentando a boa semente, com amor, com carinho. E se necessário fosse, que os seus emissários divinos permaneçam ao nosso lado. Que se o inimigo se aproximar e plantar a má semente, Senhor, que os teus benfeitores identifiquem para que a gente possa reparar esse mal, para que a gente aproveite a oportunidade de reconhecer que nós precisamos melhorar, que ainda existe muita coisa a ser reparada. Obrigado, Senhor, pois encarnado podemos entender, estudar, vivenciar e praticar o Santo Evangelho do nosso irmão Jesus, que conduzem a Ti, Senhor Deus. Obrigado por estar conosco a cada dia, pela bênção da vida. Fortifica-nos, abençoa-nos, ilumina-nos, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Eu quero agradecer a cada um de vocês que ficou conosco na noite de hoje. Meu afilhado Gabriel, Edgláudia, a Marta, a Araruna Rocha, a Leide, boa noite, a Nanete, Michele e Edgláudia. Muito obrigado, amiga, pelas contribuições essa noite, pela participação. Eliseuda e a cada um de vocês que ficou conosco. Obrigado, pessoal, e que Deus abençoe a cada um. Tchau, tchau.